Amen. Well, greetings, dear saints. Amém. Saudações, queridos santos. Quero ter certeza no início que vocês podem me ouvir ou a tradução. Estão ouvindo? Sim, amém. Maravilhoso. É muito bom ver tantos de vocês novamente. Não encorajamos vocês a fazer isso, mas enquanto estamos cantando o hino, tenho que confessar que eu estava passando pelas telas do Zoom e ver os rostos de santos de muitos diferentes países e também nomes que eu reconheço aqui e ali. Estou muito encorajado e feliz que podemos estar juntos. Nós realmente estamos esperando que o Senhor abençoe esses 3 dias juntos para seu propósito e sua glória. O desejo de Deus, Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse é seu desejo. Esse é o seu desejo. Então, estamos reunidos em tantos locais diferentes. Próximo ano, em janeiro, fevereiro. Para quê? Para quê? Para buscar o Senhor na sua palavra. Para buscar a verdade. Para conhecer a verdade. A palavra de Deus diz, no livro de João, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. O Senhor quer que nós façamos o quê? Conheçamos a verdade. João 8:32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Ele quer que nós conheçamos a verdade. Isso é mais do que apenas saber da Bíblia. É mais do que simplesmente conhecer a palavra de Deus ou a doutrina na palavra. Isso significa conhecer a realidade do próprio Deus, que é transmitida por meio da palavra, por meio deste livro. Sim, estamos estudando este livro. Contudo, nossa meta é conhecer Deus em realidade. Essa é a meta. Quando nos reunimos com os jovens na Escola da Verdade, em cada reunião, em cada sessão, nossa meta é o quê? É infundir realidade a eles. Sabemos que na linguagem original do Novo Testamento, essa palavra verdade também pode ser traduzida como realidade. Então, vamos ter a escola da realidade, é isso que queremos ter. Que nossa geração mais jovem, nossa próxima geração, eles conheçam Deus como sua realidade. Cada um deles. Os de 11 anos de idade, 12 anos de idade, que eles possam passar por essas lições, não apenas como um resultado de ter mais conhecimento, mas ter mais Deus, receber mais Deus. Se eles não saem da nossa escola da verdade, nossa aula, com mais Deus, se eles não saem com mais Deus, nós fracassamos, nós falhamos. Queremos deixá-los com mais Deus e realidade. É por meio desse livro que conhecemos Deus. Deus, na verdade, Deus nos deu 2 maneiras de conhecê-lo. A palavra sagrada, a Bíblia sagrada, exteriormente, e o Espírito Santo interiormente. E precisamos de ambos. Precisamos de um para conhecer o outro. Precisamos do Espírito para conhecer a palavra e precisamos da palavra para conhecer o Espírito. Santos,
Este ano vamos estar cobrindo esse livro de lição sobre vida, acerca da vida. Vida temos em português e em espanhol. Espero que você já tenha sua cópia, se não, você precisa receber sua cópia e estudar essas lições pelas próximas semanas. E preparamos alguns esboços que nos ajudarão a entrar nas lições, mas, na verdade, queridos santos, eu queria deixar claro que mesmo que chamemos esse livro, um livro de lições, na verdade, nosso livro texto não é esse, nosso livro texto é esse aqui. Nós estamos estudando a palavra de Deus, a Bíblia. Lembrem-se que o Senhor Jesus disse aos religiosos, naquela época, em João 5, nós temos esses versículos: buscai nas Escrituras, porque achai que nelas tem vida, a vida eterna. Sim, as Escrituras são as que testificam de mim, mas o que ele diz? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, à medida que vamos a este livro, precisamos também, em nossos corações, ir ao Senhor vivo. Quem é o Senhor vivo? Quem é a palavra viva? Nós precisamos interiormente toda vez, até mesmo amanhã de manhã. Quando você tiver seu tempo com o Senhor, você abre seu livro, precisa dizer ao Senhor: Senhor, à medida que eu abro esse livro, eu abro meu coração a Ti. Então, a palavra viva, conjuntamente com a palavra escrita, ela nos traz a realidade. Na verdade, isso deveria acontecer todos os dias. Até mesmo nossa palavra vim, comum, nossa experiência constante é que queremos passar para os mais jovens. Santos, eu sei que muitos de vocês já serviram conosco no passado. Na verdade, em janeiro, no Brasil, nós vamos ter a nossa Escola da Verdade número 10. Quando começamos isso, no ano de 2013, foi não apenas para o Brasil, foi por toda a América do Sul. Então, tivemos algumas participações de outros países, alguns de vocês em suas localidades, mesmo que vocês não começaram a Escola da Verdade no seu país em 2013, ainda alguns jovens que já começaram a Escola da Verdade naquela época. Bem, no percurso desses 9 anos, no decorrer desses 9 anos, para a glória do Senhor, agora temos 9 cidades, 9 lugares onde nós realizamos a Escola da Verdade. Isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? Quase em todos os países, em 8 países, nós temos Escola da Verdade, e no Brasil, na verdade, nós temos em 2 lugares, no norte, no nordeste e no sul. Claro, quando temos online, muitas vezes são combinados, mas essa é uma glória, Santos, é uma glória. Eu reconheço que muitos de vocês já serviram antes, mas nós temos muitos que estão conosco dessa vez, que não estiveram antes conosco no passado. Então, queremos passar alguns minutos nessa sessão para ajudar a deixar claro qual é o encargo desse esforço, dessa perseverança, o que chamamos de Escola da Verdade. Na verdade, Santos, isso tem sido uma bênção. A restauração do Senhor, desde 1984, desde 84,
Quase 40 anos nós temos praticado a Escola da Verdade. E, santos, quero dizer a vocês que cada igreja local que investe o tempo para conduzir a Escola da Verdade na maneira que o nosso irmão Witness Lee nos dirigiu logo no início, na verdade, esse foi o nosso encorajamento dele aos nossos jovens. Então, ele nos deu algumas instruções que são encontradas neste livro, Treinamento de Professores, e novamente temos essa publicação em espanhol e em português, e espero que dessas próximas semanas vocês possam ler essas 4 mensagens curtas. Eu queria dizer a vocês como um tipo de testemunho, em observação. Toda igreja local que investiu tempo para levar a cabo a Escola da Verdade, realizar a Escola da Verdade segundo essas instruções, que na verdade são da maneira da vida, receberam a bênção. Os santos que serviram receberam a bênção. Os jovens na Escola da Verdade receberam a bênção. As famílias dos jovens receberam a bênção. E até mesmo toda a igreja receberam a bênção. Eu creio que muitos de vocês podem testificar. Você pode dizer amém a esse testemunho? Eu creio que muitos de vocês podem dizer amém a isso. Mas ainda, para os que estão aqui conosco, eu gostaria de passar poucos minutos para falar do encargo da Escola da Verdade. Gostaria de enfatizar, destacar que hoje nosso encargo para a Escola da Verdade é mais profundo do que antes, do que há 10 anos atrás, do que foi há 30 anos atrás, 38 anos atrás, quase 39 anos atrás. Nosso encargo é mais forte. Por quê? Porque a era ficou mais trevosa. Sabe, no final da Bíblia, a igreja é retratada como um candelabro. Vocês sabem disso? Em Apocalipse, capítulo 1. No livro de Apocalipse, o último livro, as igrejas locais são candelabros. O que é um candelabro? Um candelabro é necessário na noite escura, na noite trevosa. E nesta era, desde a primeira vinda do Senhor até a sua segunda vinda, é uma noite trevosa. Ele é a estrela da manhã. E Pedro diz, até que o dia amanheça e a estrela da manhã nasce em nosso coração, temos que guardar a palavra profética, que é a palavra. Nós guardamos a palavra, praticamos a palavra até quando? Até aquela época. E quando fazemos isso, o que acontece? Nós brilhamos. A igreja brilha na noite escura. O candelabro resplandece a luz. E na Bíblia, claro que diz, em 1 João, Deus é luz. Deus é luz. Muito interessante. Em 1 João, Deus é luz. Mas no Evangelho de João, diz quando que Jesus veio, graça e realidade vieram com ele. Ou você pode dizer, graça e verdade vieram com ele. Então, o Evangelho de João enfatiza a verdade. E a Epístola de João enfatiza a luz. Luz. Na verdade, verdade e luz são dois lados da mesma coisa. Dois aspectos da mesma coisa. É como uma caneta. No lado de Deus é luz, do lado de Deus, o nosso lado é a verdade. Por fim, por meio da verdade, você recebe luz. Você recebe luz para ver o quê? Não doutrina, não ensinamento, não algum conhecimento, mas o próprio Deus. O próprio Deus. Então, a igreja
nesta era, deve sustentar a verdade e ser a coluna e base da verdade. A coluna e base da verdade. Na verdade, a coluna e base da verdade é simplesmente o candelabro, sabe? A coluna e base da verdade está no livro de Timóteo e o candelabro está no livro de Apocalipse. São dois aspectos da mesma coisa. Oh, como o Senhor precisa hoje uma geração que conhece a verdade. Nós temos alguns versículos, eu espero que os irmãos possam me ajudar, compartilhar esses versículos com todos vocês. Espero que vocês possam anotar essas referências e levar essa comunhão ao Senhor, para que todos os nossos olhos sejam abertos e o Senhor nos dê mais encargo, com respeito ao encargo da Escola da Verdade. Pode nos ajudar, irmãos, com os versículos? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Santos? Espero que vocês percebam que se você participar na Escola da Verdade, você está fazendo algo de acordo com o desejo do coração de Deus. Aqui diz claramente, ele deseja que todos os homens não sejam apenas salvos, mas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, santos, não é à toa que quando participamos da Escola da Verdade, nós temos tanta alegria, porque Deus está feliz com os seus filhos, que os seus filhos estão crescendo na verdade. Estão crescendo na verdade. Versículo seguinte, por favor. Esse é o capítulo 3, versículo 15. Diz, mas se eu tardar, escrevo para que saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Santos, não somente Deus quer que cada um de nós pessoalmente cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Então, todos aqueles que sabem da verdade, conhecem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, sabemos que a intenção de Deus e o desejo de Deus é ter uma expressão coletiva. Então, todos esses que buscam a verdade juntos, o que é isso? É a igreja. O que é a igreja? É a coluna e base da verdade. Qual é a nossa função? É como uma coluna sustentando a realidade de Deus a todos ao nosso redor e a todo o universo. Eu vou voltar para esse versículo um pouco mais tarde para mostrar outro ponto nesse versículo, mas por enquanto vamos continuar. Próximo versículo, irmãos, 2 Pedro 2:2. 2 Pedro 2:2. Agora, Santos, é muito interessante que os versículos seguintes que eu tenho, eu quero compartilhar com vocês, não são versículos que lemos muito frequentemente, mas vamos descobrir que esses são versículos no assim chamado, eu vou usar essa frase, segundos livros, ou terceiros livros. Estou falando de 2 Pedro, 2 Tessalonicenses, 2 João e 3 João. Eu acho que não passamos muito tempo lendo alguns desses livros. Especialmente, eu creio que alguns nossos jovens não têm muita impressão com relação a alguns desses livros. Mas estes livros foram escritos, assim como o livro de Timóteo, em uma época da degradação da igreja, na segunda metade do primeiro século. Já naquela época, a igreja estava em declínio e o Senhor deu encargo aos apóstolos para se levantarem, para ministrar algo à igreja, para
para ir contra o declínio da igreja. E muitos seguirão as suas libertinagens, por cuja causa será difamado o caminho da verdade. Eu quero enfatizar essa frase, santos. O caminho da verdade. Isso é precioso. O caminho da verdade. Verdade, santos, a verdade não deve ser apenas algo para nossa mente. A verdade deve ser algo para nosso caminho, para nossa direção, para nossa vida, para nosso viver. A verdade deve afetar a maneira que vivemos. Você sabia que na Bíblia existe uma expressão que fala do caminho da verdade? É o nosso viver diário, andar no caminho da verdade. Aqui, também gostaria de destacar que no versículo diz, no final do versículo diz, o caminho da verdade será difamado, e é falado algo contra, é atacado. Isso não é o caso? Hoje, onde você mora, onde você vive no seu país, o caminho da verdade é elevado ou está sendo difamado? Quando você segue o caminho da verdade, onde você está, quando nossos jovens seguem o caminho da verdade nas escolas, frequentemente, eles são zombados, zombam deles, eles são difamados. O versículo seguinte, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Precisamos dar um pouco do pano de fundo, do contexto para esse versículo. Esse capítulo, o capítulo começa com Paulo falando da vinda do Senhor, e nosso ajuntamento para Ele. Diz que isso não acontecerá até certa época, até certo tempo, até que o homem da iniquidade for manifestado. Quem é o homem da iniquidade? Essa é a pessoa que muitos cristãos se referem como o anticristo. E diz que antes do anticristo ser manifestado, esse homem da iniquidade, aquele que está restringindo, e não sabemos quem é ele exatamente, lentamente será retirado do caminho. E o mistério da iniquidade operará. Santos, eu não sei quanto a vocês, olhando a situação do mundo, na sociedade, quando eu olho para o meu próprio país, certamente parece que, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, está sendo cumprido todo dia um pouco mais. O mistério da iniquidade está operando cada vez mais e mais. Parece que aquele que o restringe está saindo do caminho. Significa que o homem da iniquidade logo será revelado, será manifestado. O capítulo diz também que o Senhor virá e o matará com o sopro da sua boca, que é com a palavra. Aquele dia está chegando. Nós não precisamos ficar ansiosos, mas santos, precisamos crescer na verdade. Precisamos crescer na verdade. Agora este versículo, versículo 10, fala sobre como há uma operação, na verdade. Versículo antes desse, não no 10. Há uma operação do erro que Satanás é uma operação do erro de Satanás. E as pessoas creem nas mentiras em vez da verdade. Esse versículo fala o porquê. E com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade
para serem salvos. Santos, espero que agora mesmo tenha uma oração em seu coração. Senhor, me dê o amor pela verdade. Oh, dê aos nossos jovens o amor da verdade. Para que nesta era nós andemos no caminho da verdade, a fim de que eles possam resplandecer como luzeiros em meio à geração corrompida e perversa. Santos, esse é por isso que a escola da verdade é tão importante. Especialmente hoje, à medida que estamos cada vez mais próximos do fim da era. A era está ficando mais trevosa e queremos que nossos jovens resplandeçam mais forte. Não apenas os jovens, todos nós devemos resplandecer mais e mais. Mas andar no caminho da verdade, para ser honesto, vai nos custar algo. Não será fácil, Santos. Não será fácil. Nós temos de pagar o preço para seguir o Senhor. Pagar o preço para seguir o Senhor. Mas o Senhor nos promete em Mateus 5, benditos são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Há uma bênção, há suprimento por permanecer com o Senhor. E esse suprimento vem por meio da palavra. Vem por meio da palavra. Então, nessa escola da verdade, temos de ajudar nossos jovens como conhecer o Senhor, mas não apenas como conhecer o Senhor, mas como destravar o suprimento, destrancar o suprimento na palavra de Deus para conhecer a doçura da sua palavra. Ok? Próximo versículo, 3 João 4, diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Oh, santos, essa não é só a maior alegria? Como servidores, como pais, é que os jovens, nossas crianças, andem na verdade, terem Deus como realidade a tal ponto que governa a maneira que eles vivem. Eu creio que não há maior alegria. Não há maior alegria para um pai ver seus filhos andarem na verdade. Não somente conhecer a verdade, não apenas memorizar muitos versículos, mas andar na verdade. O versículo seguinte, irmãos, eu mencionei esse versículo antes: e conhecereis a verdade vos libertará. O teste não é o quanto você conhece a palavra de Deus. O teste é: você está livre? Você está livre da escravidão do pecado, da escravidão do mundo, a escravidão do seu temperamento, a escravidão da sua rebelião em casa, a escravidão da concupiscência, da escravidão do ciúme, da inveja? A palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus como realidade, pode nos salvar de todas essas coisas. E apenas mais um versículo, João 16, próximo versículo, irmãos. Sim, 16, 13. Aqui fala sobre quando vier, porém, o Espírito da realidade, ele vos guiará a toda a realidade. Ele guiará você a toda a realidade. Eu gostaria de enfatizar essa primeira parte. Irmãos, obrigado, irmãos. Vamos voltar a esses versículos depois. Amém. Irmãos, eu gostaria de mencionar algo daqui, da comunhão deste livro, o encorajamento que recebemos e queremos passar para todos vocês. É esse. Quando vamos à escola da verdade para servir, a fim de que as palavras, o ministério, os versículos, as lições, transmitirem a realidade de Deus para os jovens, é totalmente dependente de quanto você e eu
estamos no Espírito. Ministrar o Espírito aos jovens. À medida que falamos, mesmo à medida que falo agora, estou muito dependendo do Espírito da realidade. Falando conjuntamente comigo, falando o coração de vocês. É assim que nós laboramos juntos. Quando temos uma grande reunião, quer seja uma grande reunião, estamos ministrando a palavra, compartilhando a lição, ou um ajuntamento pequeno com 5 ou 8 jovens, com 2 ou 3 servidores. Precisamos ter certeza que antes daquela reunião, nós oramos a nós mesmos para dentro do Espírito. E à medida que nós estamos ministrando, estamos buscando ao Senhor, como aplicar essa palavra aos jovens. Não apenas a doutrina, mas aplicar a vida deles. Estamos dependendo do Espírito em nós. Então, é nosso desejo que Ele mesmo como Espírito da realidade, opere nos jovens para guiá-los à realidade. É assim que temos um ensinamento adequado da palavra de Deus. Talvez eu vou falar até aqui com respeito ao encargo da Escola da Verdade, acerca do encargo da Escola da Verdade. Santos, nosso encargo hoje para a Escola da Verdade, eu não direi que é tão fresco quanto como o primeiro ano. Eu quero dizer para vocês, está multiplicado, é mais do que quando começamos. Nós temos levado a cabo, realizado a Escola da Verdade após a Escola da Verdade durante muitos anos, mas Santos, nosso encargo está tão mais forte agora. E novamente digo, estamos mais próximos da vinda do Senhor. O Senhor precisa da igreja como coluna e base da verdade. Coluna e base da verdade. Então, a fim de o livro de Efésios, a igreja é expressada em diversas maneiras. Há muitos aspectos da igreja, como o corpo de Cristo, como o novo homem, como a noiva. No capítulo 6, vemos o guerreiro para lutar a batalha com o Senhor, pelo Senhor. Não está falando de você e mim, eu e você individualmente, mas está falando da igreja coletivamente como guerreiro. E ali temos a armadura de Deus. A armadura de Deus. Toda a armadura de Deus é com relação ao corpo. E todas as partes da armadura, sabe? A couraça da justiça e o capacete da salvação. Mas sabe qual é o primeiro item da armadura que é mencionada em Efésios 6? A verdade vem primeiro. A couraça. Temos a espada, que é o Espírito, que é aplicada com oração. A armadura começa com a verdade e termina com o Espírito. Oh, santos, precisamos ser cingidos com a verdade para lutar a batalha com o Senhor. A primeira coisa é a verdade, mas com a realidade, como realidade. Santos, o restante do tempo, gostaria de dizer algo sobre as lições que estaremos tocando este ano. Novamente, a lição são sobre esse livro. E começando com a próxima sessão, depois do nosso intervalo, temos outra sessão hoje. E amanhã voltamos essas próximas 2 sessões, que é mais tarde hoje e a primeira sessão de amanhã, passaremos pelas principais lições deste livro, com a ajuda dos esboços que temos compilado. Queremos ir ponto por ponto sobre todos os pontos principais. Mas eu gostaria de destacar para vocês, de uma maneira abrangente, ampla, quais são os nossos principais encargos por trás de todas essas lições.
Vocês vão ouvir comunhão sobre tantos pontos, eu gostaria de destacar. Quais são os principais pontos? Quais são os principais pontos? Esse tópico esse ano é vida. Vida. E eu queria dizer para vocês, talvez eu tenho mais encargo sobre esse conjunto de lições do que qualquer outra. Há 6 níveis da Escola da Verdade, 6 anos, 6 conjuntos de lições. A primeira é sobre a salvação de Deus. A segunda é sobre o Deus triuno e a pessoa e obra de Cristo. O terceiro é sobre os 2 espíritos, espírito divino e espírito humano. O quarto é esse aqui, é sobre vida, conhecer e experimentar vida. Número 5 é sobre a igreja, a visão e edificação da igreja. E número 6 é acerca da Bíblia, a palavra de Deus. Mas, santos, eu posso dizer para vocês, a mais essencial é essa daqui, acerca da vida. Precisamos conhecer a vida. Precisamos conhecer a vida. Eu mencionei a vocês que eu queria voltar àquele versículo que os irmãos não têm que colocar na tela, eu só vou mencionar. 1 Timóteo 3,15. Paulo diz a Timóteo, mas se eu tardar, escrevo para que saibas como se deve proceder na casa de Deus. E é o quê? 2 coisas. Primeiro, a casa do Deus vivo, e então a coluna e base da verdade. Mais cedo eu estava enfatizando o segundo ponto, coluna e base da verdade, mas agora eu quero enfatizar o primeiro ponto. A casa do Deus vivo. A igreja tem esses 2 aspectos. Vida e verdade. Vida e verdade. E eles andam juntos. Eles andam juntos. Você não pode ter um sem o outro. Se você tentar ter vida sem a verdade, você pode cometer muitos erros. E infundir outra coisa. Se você tiver a verdade sem vida, você vai ter conhecimento morto e religião. Precisamos de vida e verdade. Nessas lições, eu quero ler para vocês do conteúdo, do índice, não cada lição. Não vou ler os títulos das lições, mas eu gostaria de ler para vocês as sessões. Há 5 sessões neste livro, com 24 lições. 24 lições. E as 24 lições estão divididas em 5 sessões. Isso mostra, santos, que os temas gerais que nós tocaremos, na Escola da Verdade. A primeira é conhecimento de vida. Conhecimento de vida. Haverá lições para definir o que é a vida. Quando falamos sobre vida, o que queremos dizer sobre vida? O que eu deveria dizer? O que a Bíblia diz com respeito à vida? Porque do primeiro capítulo ao último capítulo, a Bíblia é um livro de vida. Deus cria o homem. Então, no capítulo 1. Capítulo 2, ele coloca o homem aonde? Em frente ao quê? A 2 árvores. Qual que é o nome da primeira árvore? Há uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é o nome da outra árvore? A árvore da vida. Então você vai ao último capítulo, Apocalipse 22, e você vê novamente a árvore da vida. Na verdade, mencionada 2 vezes. Do início ao final, a Bíblia enfatiza vida, vida, vida. Os Salmos 36 diz: contigo está a fonte da vida. Em ti há a fonte da vida.
Jeremias, em Jeremias, diz, ó, meu povo cometeu dois males. Me abandonaram. Quem sou eu? Não somente Jeová, Senhor, mas eles me abandonaram a fonte das águas vivas. Águas vivas. Então o Senhor Jesus veio no Novo Testamento e o que ele disse? Eu sou o caminho e a realidade e a vida. Eu sou a vida. Em outro lugar ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Você vai para as epístolas. Paulo fala sobre o Espírito da vida. O Espírito da vida. A Bíblia é um livro de vida, então nós vamos dar algumas lições para tocar no conhecimento de vida. O próximo conjunto de lições, escutem isso, é sobre experiência de vida. Nada é mais experienciável que a vida. Você não está experimentando vida agora mesmo? Você está experimentando pelo menos a vida humana. Espero que você simultaneamente também esteja experimentando a vida divina. Mas a vida é algo que você experiencia, é isso que estamos falando. Não somos estudantes de medicina, estudando biologia numa faculdade de medicina. Somos seres vivos, experienciando a vida. A terceira sessão, agora começa. Um pouco do meu encargo, mais do meu encargo, eu diria. A terceira sessão é sobre lidar com obstáculos para crescimento de vida. Lidar com os obstáculos para o crescimento de vida. Aqui, Santos, eu tenho um encargo muito forte. Não apenas para os jovens, mas para todos nós. Santos, muitos de nós, a maioria de nós, incluindo a mim mesmo, incluindo eu, nunca participei no treinamento de tempo integral. Sabe o treinamento de tempo integral em Cacupé? Ou no México, na cidade do México? Ou em Anaheim? Nós temos, sabe, 14 ou mais centros de treinamento em diferentes partes do mundo. A maioria de nós nunca fomos ali. Há alguns que eu posso ver nas telas que vocês foram para lá, o louvado seja por isso, mas a maioria de nós nunca fomos lá. Eu nunca tive essa oportunidade. Mas, Santos, essas lições sobre vida, a escola da verdade, é uma oportunidade maravilhosa para ser treinados, para conhecer a vida. Essas lições podem nos ajudar a todos nós em nosso caminho da vida com o Senhor, para conhecer e experimentar a vida. As primeiras duas sessões são muito positivas, o conhecimento de vida e a experiência de vida. Mas, Santos, se não conhecermos como lidar com os obstáculos da vida, podemos não crescer muito. Em 1 Pedro diz que, sendo regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, por meio da palavra de Deus viva. Isso significa que quando nós somos salvos, nós ouvimos a palavra de Deus foi pregada para nós. E essa palavra transmitiu a semente da vida em nosso espírito, em nosso coração, e fomos regenerados. Então, agora somos como a terra, com a semente dentro. Todos nós. Mas a pergunta é, o quanto você cresceu? Esse não é o caso. Algumas vezes você cresce bem, e outras vezes não. Não é o caso de que você olha para alguns santos, puxa vida,
O crescimento de vida deles está decolando. Talvez você não veja eles por um tempo, aí você vê eles novamente e você percebe, uau, a medida deles realmente cresceu de vida. Fica tão feliz e você vê outros santos. Depois de 5 anos, estão iguais. Estão iguais, não há muito crescimento. Isso é uma situação triste. Bem, na parábola, em Mateus 13, vocês conhecem essa parábola quando o Senhor fala que ele é o semeador e saiu o quê? Saiu para semear a palavra de Deus na terra? Quantos tipos de solos? Quantos tipos de terra? Quantos tipos de categorias de solo? Sim, são 4. 4 categorias diferentes. A semente é a mesma. A semente é a mesma em qualidade. O resultado é diferente em 4 tipos diferentes de terra, de solos. Por quê? Por quê? Porque alguns não aprenderam a lidar com os obstáculos. Há 4 categorias de terras. A primeira é o solo duro pelo tráfego do mundo, e por isso a semente não penetra. A segunda é rochas, pedras de baixo, pedras de baixo. Então o crescimento, ele começa, mas então o quê? Porque não há profundezas então ele morre. A terceira categoria tem espinhos. E a semente está crescendo, mas pouco a pouco algo vai e sufoca a semente. Santos, precisamos aprender a como lidar com todas as coisas que impedem o crescimento de vida. Precisamos retirar o joio, as ervas daninhas que competem com os nutrientes do solo. Aqui temos algumas lições sobre lidar com o pecado, lidar com o mundo, lidar com a carne e o ego. Precisamos os lidares da vida. A quarta seção é o resultado da vida. Os resultados da vida. Deve haver um resultado do crescimento de vida. Temos uma lição chamada 2 tipos de frutos a partir da vida divina. Um tipo de fruto é aquele que diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, a gentileza, a mansidão, a bondade. Então, as virtudes são as expressões de Cristo em nós. Deve ser esse tipo de resultado. Outro tipo de fruto é quando você pega o Evangelho e você gera fruto para o Senhor. Na verdade, a edificação da igreja é um resultado de vida. E, por fim, a Nova Jerusalém é o resultado consumado da vida. Então, a consumação do resultado da vida. Então, deve haver um crescimento de vida em nós e gerar algum fruto. E a última sessão, também eu tenho muito encargo por ela. O manter diário da vida. Qualquer coisa que seja viva, nós temos que cuidar dela. Eu tenho a minha pequena planta aqui. É muito fácil de cuidar dela, mas deixa eu dizer a vocês. Tudo que você tem que fazer é regar toda semana. Só água e água. Mas algumas vezes eu fico ocupado e eu esqueço. E o quê? Começa a murchar, fica amarelo. Eu só posso ter plantas que são muito fáceis de cuidar. Eu não conheço muito sobre isso. Mas mesmo isso eu sei. Então, se eu não cuidar de manter disso, morrerá. Nós precisamos cuidar da manutenção da vida divina em nós. Para isso, nós falamos sobre essas práticas de invocar o Senhor, de ler com oração, confessar nossos pecados. Precisamos de tudo isso, santos.
eu gostaria de destacar. Precisamos mais das práticas de vida. As práticas de vida são como utensílios que nos ajudam a comer. Os talheres, garfo, colher, faca, que nos ajudam a comer. Mas é possível ter práticas sem conteúdo. Portanto, eu gostaria de mencionar isso. Isso, para mim, é o encargo mais forte que eu tenho. Para os jovens, para essa escola da verdade. Experienciar vida, experimentar vida. Para isso, precisamos perceber que o próprio Deus é vida. O Pai, o Filho e o Espírito, o Deus triuno. É por isso que eu queria que cantássemos esse hino que cantamos, 608, no início dessa mensagem. Deus é a vida eterna. Mas essa vida, como recebemos essa vida? Porque é consumado como Espírito. Nós temos que contatar o Espírito para a vida. Onde está o Espírito e como contatamos o Espírito? O Espírito está em meu Espírito. Eu tenho de exercitar meu Espírito para a vida. Mas o que é o exercitar do Espírito? Esse é meu ponto aqui, Santos. Espero que vocês realmente recebam o meu encargo. Peguem o ponto. O exercitar do Espírito não é somente invocar o Senhor. Quanto mais alto eu invoco, mais eu estou exercitado. Não necessariamente. Ajuda. Ajuda. Isso ajuda. Até mesmo, às vezes, invocar do fundo da nossa garganta, como se tivesse um fogo, uma chama. Suponha que esteja pegando fogo em algum lugar. Eu não acho que eu diria ao irmão Victor, irmão Victor, há um fogo, minha casa está pegando fogo, acho que você é melhor tomar cuidado, não se aproximar. Poderia, por favor, ligar para os bombeiros para mim? Obrigado. Eu não acho que eu diria assim. Eu não diria assim. Eu diria assim, provavelmente. Fogo, fogo! Você sabe, algumas vezes precisamos invocar o Senhor. Senhor Jesus! Como fogo. Precisamos invocar para sair da nossa sequidão, da nossa... Contudo, mas o exercitar do Espírito genuíno não é apenas o praticar, o invocar, o praticar de ler com oração. O exercitar do Espírito é através do exercitar das funções do Espírito. Três funções. A consciência, comunhão e intuição. Quando você exercita a sua consciência, você está exercitando o seu espírito. Quando você exercita a sua comunhão, você exercita o espírito. Quando você exercita a intuição, você está exercitando o seu espírito. Agora, quando eu invoco o Senhor, Senhor Jesus, eu te amo. Esse é o exercitar de uma função, da comunhão. Mas eu digo a vocês, não importa quantas vezes eu invoque o Senhor e desfrute sua doçura, o Senhor promete em Romanos 10, o Senhor é rico para com todos aqueles que o invocam. Mas não importa quão rico ele é para mim, se eu ofendi minha consciência, o fluir para, ele cessa. O rio, em Apocalipse 22:1, o river vem da onde? Vem do trono, sai do trono. Então, se eu digo não ao trono em minha vida, o rio para. Santos, então precisamos obedecer nossa consciência. Precisamos exercitar nossa consciência. Mesmo a consciência, na verdade, é a parte líder do nosso espírito.
parte principal. E a parte principal do nosso espírito. Espero que todos possamos ajudar nossos jovens nessa questão, para ver isso. Sabem que 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, este livro, onde Paulo está enfrentando o declínio da igreja, carregando Timóteo, enviando esse jovem cooperador. E no versículo 4 diz que eu deixei em Éfeso Timóteo para falar para alguns, não ensinar coisas diferentes, que não seja a economia de Deus, que é em fé. Ele enfatiza agora a economia de Deus. Mas sabe o que o próximo versículo fala? O versículo 5, 1 Timóteo 1,5 diz: mas a finalidade da advertência é essa. É o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência. Isso está apontando, santos, que se você não cuidar da sua consciência, você não consegue continuar na economia de Deus. No mesmo capítulo, no versículo 19, diz: mantendo fé e boa consciência, pois alguns, tendo-as rejeitado o quê? Rejeitado fé e boa consciência, naufragaram na fé. A maneira de permanecer na economia de Deus é manter uma boa consciência. Porque quando você exercita a sua consciência, você exercita seu espírito. Quando você está exercitando seu espírito, você está tocando o espírito que é vida. E permanecemos debaixo do dispensar da vida. Então sua vida pode vencer todas as coisas em nós e nos introduzir para a meta, nos levar à meta. Espero que nessa breve comunhão vocês puderam ficar impressionados com essas duas coisas: a importância da verdade e a importância da nossa busca do Senhor em vida. E isso não é apenas para os jovens na Escola da Verdade. Espero que todos nós busquemos profundamente essa oportunidade. É uma grande oportunidade, mesmo, santos, mesmo que em janeiro, pais, em janeiro, vocês não possam participar na Escola da Verdade todos os dias. Eu encorajo a vocês, busque de maneira ávida essa oportunidade de estudar essa questão da vida. Seja constituído com essas coisas e permita que o Senhor dê ao Senhor a oportunidade de operar em todos nós, a fim de podermos avançar em cada de nosso próprio crescimento de vida. Amém. Eu vou parar aqui. Nossos irmãos eu volto com os irmãos a reunião para vocês.